Conversando com Bruno Zen. Oferecimento. Produtos Lucena. Loja da Fábrica. Candelária. 3207-8079. Monte com Segurança. Sua segurança é o nosso objetivo. 3643-3993. Real Publicidade e Serigrafia. 3218-4861. Online for Men. Moda masculina. Via Direta. Hiperprudente e Natal Norte Shopping. Pandas Burger. Sanduíches com sabores irresistíveis. Maria Lacerda. Fone 3208-7792. E Urne, a carteira oficial dos estudantes. Via Direta, 3206-0496. Muito boa noite para você acompanhando o nosso programa Conversando com Bruno Zen, mais uma quinta-feira. Eu quero agradecer demais a sua audiência. Você está aqui com a gente mais uma noite. Para mim é uma alegria enorme. Principalmente para você que acompanha o nosso programa nas redes sociais. Tá aqui o nosso link. Faz conforme você fez na semana passada. Não faz diferente não. Você bate uma foto, chama as pessoas que estão aí no seu Facebook, no Twitter, na internet, liga para o vizinho, enfim. Hoje nós estamos conversando com uma jovem batalhadora que teve que se virar muito cedo. Amanda Gurgel. Ela é vereadora de Natal pelo partido PSTU. A recordista de, podemos dizer, com 30, vamos lá, vamos ver se ela tem decorado aqui, 32.819 votos. Esse recorde, quem diria, hein, Amanda? Foi uma coisa que lhe impressionou, essa quantidade de votos, assim? Foi de fato um fenômeno, né, como ficou sendo classificado aí, foi uma votação histórica. Até então era do Paulo Wagner, era antes. Era, a maior votação que tinha sido a de Paulo Wagner, e aí a gente... Você praticamente triplicou ou quadruplicou esse número, né? Foi Como é que ficou? Aumentou a responsabilidade, Amanda, depois de tudo isso? É uma responsabilidade muito grande, porque... O simples fato de ser professora, inclusive eu estava hoje falando sobre isso com uma amiga minha, que eu sempre tive algumas preocupações, porque um professor, querendo ou não, ele já é uma figura pública. Eu tive uma época que eu tinha 600 alunos de uma vez só. Meu Deus! Né, trabalhando em 3 escolas. Então, é muito, muito fácil você encontrar alguém conhecido no meio da rua e tudo, e você ter a consciência de que tudo que você faz, tudo que você fala, interfere, influencia de alguma maneira, é uma responsabilidade. E aí, quando você se torna uma figura pública, né, que se lança a uma candidatura e obtém quase 33 mil votos, então a responsabilidade é muito grande, principalmente porque a gente está lidando ali dentro com a vida das pessoas. Né? Eu digo isso, as pessoas pensam às vezes que é um exagero e tudo, mas é verdade. Mas é um fato, a vida das pessoas ela é decidida nos espaços institucionais, enquanto nós tivermos esse modelo esse modelo de administração pública que a gente tem, né? Amanda Gurgel, mas de início, antes mesmo de você se tornar professora, você trabalhava em comércio, né? Verdade. Novinha mesmo, quantos anos? Qual era a área, mais ou menos? Como é que começou? Quando eu completei 16 anos, eu já tinha o objetivo de ter a minha carteira de trabalho, né? Então, aos 16, eu já fiz a minha carteira de trabalho, fiquei ansiosa, esperando ali a assinatura. E eu trabalhei em tudo que é tipo de comércio. Trabalhei em comércio, loja de surf, trabalhei em loja de perfumes. Aqui em Natal? Aqui em Natal. Trabalhei no Cidade Jardim, trabalhei no Praia Shopping. Ai, que legal. Trabalhei no centro da cidade. E também no interior, onde eu morava, o interior da Bahia, né? Que foi a minha experiência de trabalho. Tem um sotaque baiano pesado. Misturado, tem um sotaque um pouco misturado, né? As pessoas dizem que foi a minha primeira experiência, que foi meio trágica, que foi vender purificador de água. Meu Deus. Né? Então, foi realmente difícil. Há quanto tempo atrás? Porque purificador de água ainda não é tão popular, né? Purificador de água, há muito tempo. Nossa, é pra você explicar. Eu tinha uns 14 anos, mais ou menos. Aí depois eu disse, não, esse não dá pra mim. Foi a minha primeira experiência, foi uma bem trágica, assim, não deu certo. Como é que foi esse início de carreira na educação? Até porque hoje os professores, eles não têm uma realidade financeira. Tanto é que a senhora falou eu posso chamar de senhora, né? Fica à vontade. Eu tenho dois motivos para te chamar de senhora. Primeiro, vereadora é uma autoridade.
segunda professora, então eu não posso deixar Não, de chamar. pode ficar à vontade. Então, tudo jóia. Então, como é? Porque, assim, as pessoas, de início, quando começam assim, eu quero ser médico, eles têm aquela vivência, né? Porque ele viu o pai, viu a mãe. Quem você se espelhou para ser educadora, professora? Porque é uma realidade bem financeiramente complicada hoje ainda. É complicado. Agora, sim, quando a gente é adolescente, é um pouco cruel, assim. Aos 17 anos, 16, 17 anos, hoje a gente está vendo os meninos que estão sendo aprovados no SISU, 15, 16 anos, né? Já estão no segundo ano, já estão sendo aprovados, aí já conseguem um mandado de segurança, alguma coisa, não sei o que eles conseguem para poder ingressar na universidade. Sim. E você tem que decidir a sua vida nesse período, né? Numa fase de consolidação de tudo, inclusive da própria carreira profissional. Todos os testes vocacionais que eu fiz naquele período e tudo, apontavam para essa área de comunicação, a área humanística, né? E aí, eu tinha muita inspiração em muitos professores meus e eu tive uma professora que para mim foi fantástica, né? Que foi uma professora de espanhol chamada Claudina. E eu fiquei assim, eu vou ser professora de espanhol. A minha ideia inicial era essa, né? Então a Claudina, no caso, foi quem te inspirou a ser professora. Por quê? Ela me inspirou. Ela era durona como você é hoje na Câmara? Não, ela não era durona, não. Ela era uma professora bem descontraída, ela era muito alegre, ela tinha umas aulas super dinâmicas e tudo, e eu pensava que eu podia ser daquele jeito também, né? Mas fora isso, o desejo que no final das contas eu percebo que hoje eu percebo que existe em quase todos os professores, que é de modificar a realidade, né, a realidade das crianças, a realidade do país, a partir da sua sala de aula, a partir da contribuição que você dá dentro de uma sala de aula e tudo. Depois que eu entrei na educação de fato, aí foi que eu vim entender muitas questões e que foi o que fez com que eu me definisse muito mais para essa questão política, que é simplesmente impossível você mudar a realidade do país ou da cidade a partir de uma sala de aula. É impossível. Na verdade, a gente até meio que se acha um pouco super poderoso, né? Eu fico assim, poxa, você achar que você pode modificar uma realidade inteira que é tão complexa, que tem implicações internacionais a partir de uma sala de aula, né? Você consegue sim mudar vidas. Olha aí o meu próprio exemplo, né? A influência que uma professora teve na minha vida. A gente influencia e continua influenciando sempre, mas realmente mudar a realidade é impossível. Isso daí é só a partir mesmo da participação política das pessoas, e quando eu digo política, não me refiro à ocupação nos espaços institucionais, mas de você reivindicar os seus direitos, de você se organizar e de você ter consciência de que quando se organiza, se torna mais poderoso. Quando a população se organiza, ela se torna mais poderosa do que qualquer governo, do que qualquer presidente, do que qualquer instituição. Então, quando você se tornou professora, você parece me parece também, acho que eu vi falando numa entrevista, que você participou de lutas sindicais e tudo isso no sindicato, que é o maior sindicato do Estado, né? Podemos dizer assim, né? O sindicato dos professores na educação. Mas você queria ser presidente de sindicato? Bom, para defender os seus professores? A categoria estava no teu sangue isso? Porque vereador, foi o seguinte, quando aquele vídeo estourou na internet, no outro dia eu estava sabendo, porque a gente tem muito rede social, né? A gente trabalha em rádio, em TV, gosta muito de rede social. Aí eu, nossa, essa evangélica aí que falou, meu amigo, tá boa mesmo, ela falou pelos professores, quando você levantou o negócio, já era febre no Brasil, foi pro Faustão, teve participação em outros viés do Brasil, e eu vou te fazer uma pergunta, por quê? Tudo isso, por exemplo, sindicato, inclusive até no segundo bloco eu quero saber o PSTU, que é um partido que nem todo mundo fica olhando assim, poxa, é um partido não é como o PT, como o PSDB, que tem aquela coisa, né? É um partido ainda pequeno. No segundo bloco a gente volta para saber o que é que Amanda Gugel tem a dizer em relação a tudo isso que a gente está conversando aqui no programa. Fica aí.
Segurança hoje em dia, todos nós temos que ter. A Monticom Segurança, há mais de 4 anos no mercado, conta com uma frota própria, entre carros de pequeno, médio e grande porte, totalmente informatizada, equipamentos qualificados, facilitando assim a comunicação entre a empresa e nossos clientes. Circuito fechado de TV, segurança eletrônica, terceirização de mão de obra em geral e muito mais. Monticom Segurança, sua segurança é nosso objetivo. Monticom Segurança, 3643-3993. Quer um point de sabores irresistíveis? Pandas Burger. Agora o seu sanduíche é pra já. Rapidinho, rapidinho. Confira você também. Só o Pandas tem sanduíches preparados com hambúrguer bovino 100% artesanal. Conheça nossos novos sabores. Mega picanha e o Mega Steak. Feito com carne de verdade. Uma delícia. Faça o seu pedido online pelo pandasburger.com ou no delivery 3208-7792. Pandas Burger. Sanduíches com sabores irresistíveis. Online for Men, homem com estilo veste online, Rio Grande do Norte, Paraíba. De volta aqui com Conversando com Bruno Zen. Você viu que eu falei de volta, né? Acho que eu já tô até pegando um pouquinho do sotaque baiano da Amanda, um pouquinho do sotaque dela. Amanda, sindicato, como que foi essa sua experiência? Bom, assim que eu ingressei no magistério público, né, no município de Natal, foi a primeira rede que eu entrei em 2005 e depois no estado em 2007. Quando eu entrei em meados de 2005, em 2006 já teve uma greve. E foi a minha primeira experiência de greve e a pauta era uma pauta mais do que justa, porque era simplesmente uma reposição salarial de perdas de longos anos, né? E eu estava verificando na prática, que é uma coisa quando você é adolescente, que você sabe, ganha pouco, mas é isso que eu quero, não sei o quê. Outra coisa é quando você tem as suas contas para pagar e você se sustenta. Então você vê que o dinheiro não é suficiente, que está sendo apertado demais. E eu achei muito justa a greve. As condições de trabalho eram condições extremamente desgastantes, insalubres, né? O nível de proficiência dos alunos era muito baixo. Então eu tinha alunos do terceiro nível da EJA, que corresponde hoje a 6º e 7º ano, e os alunos eram analfabetos. Então era muito desespero para uma pessoa que está entrando na educação, achando que vai revolucionar o mundo a partir da sua sala de aula. E você entrou pela prefeitura e pelo estado depois. Começou a trabalhar pelo município e pelo estado. E depois pelo estado, 2 anos depois. Para poder aquela velha história de sobreviver, né? De sobrevivência dos professores. E muitos têm esses 2 vínculos, ou 2 vínculos com a prefeitura, ou 2 com o estado, ou com o estado, ou com o município. E ainda tem uma rede privada, uma aula à distância, né, nas instituições que oferecem essa modalidade para poder dar conta, porque não é fácil, não. Então, eu fiz tive essa primeira experiência de greve e nessa primeira greve eu já fiquei bastante decepcionada e frustrada com a direção do meu sindicato, né, que é até hoje a mesma direção, inclusive, né, que naquela época era composta pelo PT e pelo PCdoB e por pessoas independentes, porque sempre tem os independentes, né, que se agrupam, né, e eu fiquei indignada com o direcionamento que foi dado à greve. E a partir disso daí, eu já demonstrei, tornei pública minha insatisfação. Não tinha qualquer tipo de vínculo com o PSTU nesse período. Eu fiquei realmente abismado, porque ela só pode ter alguma ligação com algum partido. Pois é, não tinha... Você era do PSC. Juro, porque é um partidinho pequenininho. Falaram que era do partido... Quando me falaram PSTU, aí a minha pergunta do primeiro bloco, meu Deus, eu tive aquele impacto, assim. Enfim, ela é dura, né? Porque o PSTU é um pouco duro, assim, também com suas opiniões até mesmo, né? Sim. E alguns políticos no Brasil que têm as suas opiniões. Mas a Amanda Gurgel, você acha que decepcionou alguém pelo fato de ser filiada ao PSTU? Isso é uma pergunta que nem todo mundo faz. As pessoas têm, elas esperam muito, né, das outras, e principalmente quando são
figuras públicas. Eu não sei se eu decepcionei alguém, né? Mas se eu decepcionei, o meu desejo é que essa pessoa, ela compreenda que só é possível você modificar alguma coisa da realidade através da política. Estando lá. Né? Por quê? Porque a política é o espaço em que se definem as relações de poder. Quem é que tem o poder, quem é que manda, quem é que determina as coisas, né? E aí você fala da questão do PSTU. Quando, na época do vídeo, aí Sim. eu já era do PSTU, fazia pouquíssimo tempo, fazia 6 meses que eu era... Você tinha uns 10... foi em 2010, no caso. Foi, o vídeo foi em 2011 e eu entrei no PSTU em 2010, no mês de novembro de 2010. Então... É muito pouco tempo, né? Pouco tempo de partido, mas muito tempo de militância, de ativismo, né? Em primeiro lugar, o ativismo do movimento estudantil e depois o ativismo do movimento sindical. Apesar de nunca ter feito parte da entidade, nunca ter dirigido o sindicato, de nunca ter participado... Mas quando você via que era alguma coisa boa para a categoria, você aceitava? Exatamente. Sempre participei das lutas, né? Das lutas dos trabalhadores, da juventude, dos trabalhadores em educação, dos trabalhadores de modo geral. Então, era uma experiência acumulada nesse sentido, da vivência ali do movimento estudantil, do movimento sindical. Então, eu não sei o que as pessoas esperam, eu não sei o que as pessoas pensam sobre essa questão da atuação política e a atuação político-partidária. Eu não sei do que as pessoas... Eu penso que é fundamental. Eu acho que você é uma das peças mais importantes do PSTU em nível nacional. Isso, para mim, é uma opinião que eu vi até na propaganda eleitoral obrigatória. Eu faço questão de olhar. Se não passar na TV, eu quero olhar na internet, em algum canto tem que estar. Aí eu vi no vídeo no YouTube a sua participação. E eu acredito, para os potiguares natalenses, é um orgulho para muitos que votaram a senhora, para que a senhora pudesse dar a sua opinião em nível nacional. Continuar dando opinião, como lá no Faustão, né, que no Faustão também foi uma repercussão enorme. Eu vou falar, não tem como falar. Globo é Globo, tem audiência. Né? Nós estamos na Sim TV, nós estamos na Rede TV Rio Grande do Norte, mas nós temos que dizer, nós temos que reconhecer que aquilo ali você estourou no Faustão também. Então tudo isso veio construindo a vereadora Amanda Gugel. Decidiu ser vereadora quando, Amanda? Bom, eu nunca decidi ser vereadora, Foi né? como? O partido chegou para vocês, vamos lá... Bom, o partido, eu quero falar sobre o partido porque eu acho que é importante para que as pessoas entendam por que eu não sou do PT, por que eu não sou do PSC, como você disse, ou do PHS. Não, porque você tava com uma touquinha, né? Eu parecia uma... Acho que evangélica. As pessoas já devem falam ter comentado isso. De que igreja? Da Assembleia? Da Batista? Várias pessoas falam isso. Desde a juventude, inclusive. Várias pessoas. Aí eu fiquei assim, olhando, não, mas enfim, me falaram que ela é do PSTU, tudo bem. Aí eu tive aquele impacto de início, né? Eu queria que a senhora pudesse falar. Por quê? Então, essa questão da política, que é o que determina todas as relações de poder e que interferem diretamente no preço do feijão que a gente come e da água que a gente bebe e da condição de vida que a gente tem, né? Essas questões políticas, e a política educacional, a política para o saneamento, a política para a saúde pública, tudo isso está subordinado a uma política econômica. Tudo está subordinado a uma política econômica, né? Então, por que a gente tem hoje a educação pública tão sucateada como ela está, a saúde pública tão sucateada como ela está? Porque nós temos uma política econômica nacional que é subordinada a uma política econômica internacional, certo? Que é aquela política que privilegia os empréstimos, que privilegia as relações com as instituições financeiras, né? E que precisa gerar dinheiro, em primeiro lugar, para pagar uma dívida muito alta que o nosso país tem. Desde que eu me entendo por gente, desde a minha infância que essa dívida existe, é paga todo ano e nunca foi resolvida, nunca foi solucionada, né? E esse modelo de política econômica que a gente tem, de privilegiar os bancos, de privilegiar a iniciativa privada, não é por acaso que a educação pública está caótica e precária e a saúde também. É porque
Para beneficiar os empresários desses setores, é necessário, em primeiro lugar, destruir a educação pública e a saúde pública. Porque se você tem uma educação pública de qualidade, você não precisa pagar por isso, além dos impostos que você já paga, por que você vai querer pagar uma escola para o seu filho? Se você tem um posto de saúde que funciona muito bem, que é ali no seu bairro, na sua comunidade, que você tem acesso a todos os médicos e tudo, por que você vai querer pagar um plano de saúde? Né? É para beneficiar aos setores empresariais que a educação e a saúde pública funcionam desse jeito. O único partido hoje, né, que participa de fato das eleições e que tem um programa muito definido em relação a isso, eu estou dizendo único porque dentro do PSOL existem muitas correntes. Os viés, né? Isso, são tendências, pequenos agrupamentos dentro de um grupo maior que é o partido. O nosso partido não tem tendências, ele não tem correntes internas. O nosso partido ele tem um programa único e é defendido por toda a nossa militância. O único partido que propõe romper com essa política econômica é o PSTU. Não tem outro partido que proponha isso. Os partidos propõem o quê? Um programa de federalização da educação. Seria importante federalizar? Seria. Nós também defendemos isso, né? Mas não vai ser isso que vai resolver o problema da educação, porque as relações econômicas do país vão estar sempre subordinadas a uma relação econômica internacional e é isso que vai determinar a qualidade da educação. Muito bem. Tenham vergonha de dizer que só recebem 15 mil, num país onde o salário é R$ 678. A vereadora Amanda Gurgel falou para os vereadores. Dizem também que tem outras frases por aí, mas muito mais pesadas que essas. E eu não quero aqui ficar falando, porque acho que vocês já devem ter acompanhado durante todo o ano 2013. Mas aqui a gente quer saber, essa luta que ela travou com relação aos estudantes, essa luta que ela travou com digamos que as pessoas, os vereadores da Operação Impacto, e ela falou muito firme. Isso a gente vai saber no terceiro bloco. Vamos começar aqui, inclusive quero saber se ela também é candidata a deputado estadual ou federal, enfim. Já no terceiro bloco a gente conversa. As delícias do Nordeste, tudo em um só lugar. São os produtos do Sena que você vai adorar. Da castanha do caju, a castanha do Pará. São os produtos do Sena que você vai adorar. Todo mundo já conhece, você sabe muito bem. Produtos de qualidade, a marca Lucena tem. O segredo é o carinho, a gente já provou. Produtos Lucena, é tudo feito com amor. BR-101, fone 3207-8079. Sua memória precisa de estímulo? Sua memória precisa de Ômega Tive. Previne um acúmulo de placas de gorduras nas veias e artérias. Previne infarto e AVC. Prevenção de doenças degenerativas do cérebro. Prevenção e manutenção dos níveis saudáveis do colesterol e triglicerídeos. Aumenta a circulação sanguínea. Essencial para um bom funcionamento do corpo, aumentando a saciedade. Ômega Tive nas principais farmácias de sua cidade. O único com 100 cápsulas de 1000 miligramas. A Real Publicidade é uma empresa genuinamente potiguar. Com vasta experiência comprovada, atua no mercado da publicidade com adesivos, banners, placas de sinalização e plotagem. Adesivamos carros e caminhões com os mais modernos equipamentos, garantindo a qualidade absoluta. Real Publicidade. Fone 3218-4861. De volta no Conversando com Bruno Zen, terceiro bloco, e eu vou correndo aqui porque tem muita coisa pra gente conversar. E esse terceiro bloco aqui eu prometo pra você muitas perguntas que vocês me enviaram, pessoal da internet. Alô, Facebook, vamos lá, tá aqui o link aqui, pode curtir. Você curte e manda tua mensagem pra todo mundo que tá aí assistindo, ou até mesmo para as pessoas que têm que assistir ainda esse bloco. A senhora foi muito criticada por muitos políticos até, e também a senhora foi muito valente contra o Seturne. Até então ninguém se posicionava e até falou que poderia existir ou existe a tal da bancada do Seturne, foi assim? Sim. E isso foi como, vereadora? Como é que foi essa experiência? Como a senhora descobriu isso? Olha, a existência de uma bancada do Seturne na Câmara Municipal não é uma novidade dessa legislatura.
né? Sempre existiu, desde que eu faço parte do movimento estudantil, a gente estava lá lutando contra o aumento da passagem, contra a bilhetagem eletrônica, contra a identificação eletrônica, né, dos estudantes e tudo. E existia a bancada do Seturne que estava dentro da Câmara para defender os interesses do Seturne. Todo parlamento tem bancadas. No Parlamento Federal, na Câmara Federal, tem a bancada evangélica, tem a bancada do agronegócio, tem a bancada, todas as bancadas existem, né? As bancadas que defendem os direitos LGBTs, enfim, os direitos humanos. E fazer parte de uma bancada significa defender os interesses de determinado segmento. Isso não é um crime, isso não é nenhum problema, certo? A questão é que no momento que eu falei que os vereadores que tinham assinado uma emenda que justamente na ocasião, quando a gente ia abrir a caixa preta do Seturne, que é a maior reivindicação que existe no movimento estudantil, uma reivindicação histórica, abrir a caixa preta do Seturne, nada, porque o que nós queríamos era que o controle da venda de bilhetes saísse das mãos do Seturne e passasse para a prefeitura. Ou seja, poderia então daí partir o passe livre. Não, daí, pelo menos, a gente ia poder saber por que é que o Seturne diz que é tão caro assim manter esse sistema, mas nenhum quer abrir a mão da sua concessão. As empresas reclamam porque está caro, porque estão gastando muito, mas, em primeiro lugar, não mostram quanto é que elas estão lucrando, porque, vou lhe dizer uma coisa, você andar de ônibus em Natal é uma humilhação. Primeiro, que você anda apertado. Certo? Os ônibus, eles caem aos pedaços, são ônibus velhos, a frota ela não é renovada da maneira como deveria, nem existe uma manutenção adequada. Então você anda ali apertado, certo? E ninguém anda fiado, nem paga para depois, nem paga metade não. A não ser os estudantes, porque tem o direito assegurado, certo? É paga à vista, ou você paga à vista ou paga adiantado, porque você enche aquele cartão e é muito dinheiro, entendeu? Então, reclamam demais que é caro o sistema, que não tem como manter, mas não dizem quanto é que estão lucrando com isso. Era a única oportunidade que a gente tinha. Então, 12 vereadores se postularam, né, a defender o Seturne dentro da Câmara Municipal, entendeu? De dizer, não, vamos garantir que a venda, ela continue para o Seturne, certo? E que seja, no máximo, dividida entre o Seturne e o Citoparne, certo? E aí eu disse, então pronto, agora, nessa legislatura, nós já sabemos quem é a bancada do Seturne. Eu não disse que ninguém recebeu dinheiro para isso, eu não disse que ninguém estava envolvido em nenhum tipo de esquema, eu não disse nada disso. Apenas disse que os vereadores estavam defendendo os interesses dos empresários do Seturne e estão. Isso aí eu vou dizer e vou repetir quantas vezes forem necessárias, porque é um fato. Eu não estou inventando nada, está comprovado. E é por causa disso, pela denúncia de um fato que é histórico na nossa cidade, que eu estou sendo processada na Câmara Municipal. É isso que eu ia perguntar. A senhora está sendo processada por esse fato? Porque muitos disseram que ia processar a senhora. Estou sendo processada e não tem problema nenhum, não tenho medo de processo, certo? Quem quiser me processar, pode processar, se for porque eu estou dizendo a verdade. E eu vou continuar dizendo. Se não for para dizer, eu não tenho motivo para ter um mandato. A senhora não tem medo, não, vereadora? Mas aí, medo de quê? Não sei. Por exemplo, o Ratinho fez essa mesma pergunta para a deputada pelo Rio de Janeiro, Cidinha Campos. Você conhece Cidinha Campos? Sim. Que ela chegou e disse, pro Nader é ladrão. Sim. Então eu vi ali em alguns vídeos, meu Deus, eu vou fazer. Porque a mesma pergunta que ele falou, aí ela respondeu, não, eu não tenho medo não, porque eu já tô velha, tanto faz eu morrer de bala, então não sei o que lá, mas a Amanda é nova, gente, eu não tenho, eu vou fazer uma pergunta dessa. Tá. Mas assim, nessa área, porque eu não quero dizer, pelo amor de Deus, que a senhora está sendo tendo represada, até mesmo por pessoas que têm a mentes tradicionais de querer ir contra a senhora. Então, isso aí é um fato. Esse risco é um risco que todos nós que fazemos parte de qualquer organização que defenda os trabalhadores, ou mesmo que não faça parte de nenhuma organização, mas que defenda os interesses dos trabalhadores, nós estamos sujeitos, né, a qualquer momento, não sou só eu, porque tenho um mandato, todos nós, Dário Barbosa, que vive denunciando as coisas aqui na cidade, sempre denunciou, né, e a nossa história, ela tá para mostrar isso daí. Recentemente eu estive em Porto Seguro, fui convidada para participar de um congresso que acontece em homenagem a 2 professores
que nem sequer organizados em nenhum partido eram, mas que estavam na direção do sindicato, certo? E foram assassinados. A mando do prefeito da cidade, a mando do prefeito. As investigações estão acontecendo ainda, todos os indícios já apontam para isso, né? Mas é isso, e é isso, já são 5 anos já que tem essas investigações. Né? Chico Mendes, a missionária Dorothy, são tantas pessoas e assim... nós sabemos desse risco. Agora é isso, eu não posso viver com medo. Eu não posso viver com medo porque o medo, ele impede que nós façamos aquilo que é justo, façamos aquilo que é correto. Né? Eu vou dizer que eu estou querendo morrer? Não estou querendo morrer. Né? Acho que estou nova ainda, tenho muita coisa para viver, mas também não estou querendo viver refém, certo? De nenhum sentimento ou de medo ou de alguém que venha dizer o que eu posso e o que eu não posso dizer. Eu quero viver ainda muitos anos e viver para dizer o que eu acho que é justo, o que eu acho que é correto. Fazer as denúncias que são necessárias e vou continuar fazendo. Né? Então, realmente, eu não sinto medo. Não sinto medo, em primeiro lugar, de perder o mandato, porque o mandato, eu não tenho o mandato como meu, certo? Não tenho esse mandato para mim, não utilizo esse salário de vereadora, que todo mês é depositado na minha conta. Quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, não acredite. Esse dinheiro eu destino todinho, né, para que o partido administre, divida aí com todos os movimentos sociais, não só aqui em Natal, mas no Brasil inteiro, que tiver necessidade. Se for uma marcha a Brasília, se for uma marcha em defesa dos direitos das minorias, enfim, é para isso que o dinheiro serve. Eu quero aqui dizer para você que está assistindo a gente agora, que esse programa ele tem um tempo e nós temos que cumprir esse tempo. Eu quero dizer que essa entrevista na íntegra você vai acompanhar na internet. Aqui na Rede TV RN a gente vai fazer com que você acompanhe no tempo, mas na internet você vai acompanhar ela por inteira, ok? E Amanda Gurgel, professora Amanda Gurgel, PSTU, a gente está aqui, né, pela primeira vez abrindo aqui pela internet esse espaço, também na internet por inteiro, porque nosso assunto aqui ainda eu não consegui concluir. Porque eu quero saber a opinião da senhora com relação ao governo federal e ao governo também estadual, sim, ao governo municipal, e se a senhora é ou não é candidata em 2014. Uhum. Bom, em relação ao Dilma, né? Nós passamos aí, o ano de 2013 foi um ano muito simbólico para essa questão de um balanço que a gente possa fazer do governo do PT. Por quê? Porque era o ano em que o PT estava completando 10 anos, né, à frente do governo federal. Foram 2 governos de Lula e o governo de Dilma em curso. E o balanço que estava sendo divulgado pelo PT e que estava sendo propagandeado era que as pessoas estavam saindo da miséria, que a pobreza estava praticamente acabando no nosso país, que estava tudo funcionando muito bem e, de repente, né, a gente vê que as pessoas foram para o meio da rua, e não foram poucas pessoas, foram milhões que foram para o meio da rua, indignados com a qualidade dos serviços essenciais que são prestados à população. A senhora acha que Dilma não pode ser reeleita? Na opinião da senhora, ela não merece ser reeleita? Não, na verdade, o que nós sempre dizemos, porque é o que nós acreditamos no PSTU, é o que nós defendemos, a realidade do país, ela não vai ser modificada através das eleições. Ela não vai ser. Por quê? Porque o processo eleitoral, ele é um processo extremamente viciado, certo? Que prevê, pela própria natureza, o favorecimento de grupos, certo? Que são os grupos que são financiados pelos grandes empresários, sobretudo os empresários da construção civil, hoje os empresários da educação. Então, peraí, eu estou entendendo que a senhora está... Será que a senhora está chegando a me dizer que hoje o Partido dos Trabalhadores deixou de ser Partido dos Trabalhadores para ser Partido dos Patrões, dos empresários? Com certeza. Isso daí O PT, ele conseguiu uma habilidade estando à frente, construiu uma habilidade que, estando à frente do governo federal, foi muito importante para ele. Porque ele manteve uma mesma política econômica do PSDB, certo? Que é essa política da privatização, da geração de superávit para o pagamento da dívida pública, de precarizar cada vez mais os serviços públicos e destinar pouco dinheiro para isso, né? Mas, o que ele fez? Ele deu uma máscara, certo? Uma maquiagem de governo dos trabalhadores, governo popular, através dos programas da assistência social. Bolsa Família, Bolsa Escola, Vale Gás,
o ProUni, né, que colocou bolsas aí para as pessoas estudarem nas universidades privadas, que na verdade, para você que está estudando na universidade privada, significa o sonho da sua vida você ter um diploma. Mas para o empresário, certo? Para o empresário que tem esse contrato através desse programa, certo? São milhões que eles lucram. Milhões que cada um desses donos de universidades lucram, e esse dinheiro da isenção que eles têm, né, dos impostos, poderia estar sendo investido na educação pública. Então, o governo do PT, ele conseguiu isso. Ele conseguiu ser um governo com a mesma política econômica neoliberal, certo? Com uma cara de governo dos trabalhadores por causa desses programas de assistência, né? Então... E vem cá, vamos trazer para cá. O PT, a senhora já demonstrou muito bem, mas a senhora chegaria a votar em Dilma? Não chegaria a votar em Dilma justamente por isso, porque a política econômica de Dilma não difere em nada da política econômica do PSDB. A política econômica do PT não difere em nada no caso, da política... o PSTU aposta numa alternância de poder. Com certeza. Agora, é isso que eu quero construir. É que não vai ser pelas eleições, não vai ser pela via eleitoral que os trabalhadores vão ter as suas reivindicações atendidas e vão ter a sua vida modificada. Não vai ser. Certo? Isso daí só vai ser possível a partir, de fato, das mobilizações dos trabalhadores e que nós acreditamos que possa chegar a uma revolução, certo? De dizer, aqui, quem vai ter que tomar o poder, quem vai ter que administrar o país, não são mais os grandes políticos, os poderosos, não. São os trabalhadores, é o povo que é quem sente na pele as dores de tudo isso aqui, que dentro do ar-condicionado das câmaras, né, são votados e são gerados ali os projetos. As dores disso daí, quem sente é o povo que está no meio da rua, é o povo que está nos seus locais de trabalho. Rio Grande do Norte, governadora Rosalba. Ela teve uma pesquisa, a última pesquisa pela Folha de São Paulo, Ibope, falou que a governadora do estado do Rio Grande do Norte é a menos mal avaliada. Significativa pelo bom sentido, no caso, teve 4%, 6%, não me engano, acho que tá, na margem de erro fica nesse sentido aí. A opinião da senhora com relação à administração Rosalba? Bom, nós tivemos aí uma experiência recente de um governo municipal que foi trágico, né? Micarla alcançou índices de rejeição que a gente pensava que ia ser um fenômeno que dificilmente se repetiria e se repetiu muito rapidamente com o governo de Rosalba. São índices mesmo assim, já quase na casa dos 90%, né? Uma coisa... Há quem diga que fica 96%, 95%. Por aí. As últimas pesquisas eu não acompanhei, assim, para pegar os números, mas é isso. Por que as pessoas, elas manifestam esse sentimento de rejeição ao governo de Rosalba? Não é por acaso, não é porque as pessoas são do PSTU. Como eu gostaria que todas essas pessoas que estão indignadas com Rosalba acreditassem no projeto que o PSTU defende, de um país diferente desse, de um mundo diferente, um mundo em que a gente não tivesse tanta exploração e tanta gente passando fome e tanto miserável, né? Bem queria isso. Mas as pessoas acreditam em outras alternativas ainda. Por que elas acreditam nas outras alternativas e por que elas rejeitam Rosalba? Não é por acaso, é porque a educação está precária, é porque as pessoas estão morrendo no Valfredo Gurgel diariamente. Não é porque elas estejam num quadro irreversível, é porque não há o atendimento adequado para aquelas pessoas, não existe a estrutura adequada. O ano passado, inclusive, foi histórico nesse sentido também, emblemático, porque nós tivemos aquele episódio que, lamentável, até hoje eu fico até... É ruim a gente lembrar isso, que foi aquele vídeo do médico Giancarlo que postou dizendo que estava ali com uma pessoa que tinha chegado baleada e ele não estava em condições de fazer a cirurgia porque não tinha um fio de aço, né? Mais para frente, ao longo da greve dos servidores da saúde, foi feita uma marcha, foi feita uma vigília lá no Valfredo Gurgel com as velas, 241 velas que representavam as mortes que aconteciam naquele hospital, se não me engano, em um período de menos de 3 meses que tinha acontecido aquela quantidade de mortes, né? Então, se você for fazer um balanço anual, o que acontece no Valfredo Gurgel, a quantidade de mortes que tem no Valfredo Gurgel, pela falta de atendimento, pela falta de condições que existem ali, é o que se compara a uma guerra civil, das mortes de uma guerra civil.
certo? Então, não é qualquer coisa isso. E a governadora atribuir a responsabilidade disso ao longo de uma greve, como foi a greve dos trabalhadores da saúde, que deu exemplo nessa cidade, os trabalhadores da saúde, de luta, certo? E de organização dos trabalhadores. Dizer que os trabalhadores é que são responsáveis, dizer que eles não têm compromisso com o cidadão que é o usuário, sabe? É assim, é um absurdo muito grande. Então, de fato, acho que Rosalba, ela não serve para governar o Rio Grande do Norte, não serve. Assim como também não acredito nas alternativas que estão postas. Estão se discutindo aí os nomes, a gente está num momento atípico. O PSTU está discutindo o nome para candidato? Nós temos uma pré-candidatura já, estamos discutindo a pré-candidatura do professor Dário Barbosa, certo? Isso ainda não está definido, não está batido o martelo ainda, mas são as discussões internas que nós estamos fazendo. Nesse sábado nós teremos uma plenária que vai definir essas questões do nome que nós poderemos apresentar. Estadual. E estamos nos propondo estamos fazendo um chamado ao PSOL e ao PCB para que a gente se unifique aí nessas eleições nacionalmente e também aqui no Estado, né, em torno a um programa que seja para defender os interesses dos trabalhadores. Quando a senhora vê um jornalista ou alguma pessoa chamar uma sigla, porque a senhora fala tanto em manifestação, aí eu me lembrei de uma opinião de jornalista que ele chamou um partido de nanico, né? Porque o partido é pequeno, né? E disse que eram responsáveis por até mesmo aquela ligação que aconteceu, que acabou com a morte do cinegrafista da Band. A senhora tem ligação, por exemplo, praticamente que eu estou querendo chegar a apresentar a senhora. O PSTU é um partido de luta, mas ele não compartilha com esse tipo de coisa. Não é verdade? É. E a senhora atribui isso ao quê, na verdade? O que esse jornalista tentou dizer em relação a isso? Quando os jornalistas associam o PSTU às ações isoladas praticadas por grupos minoritários dentro do movimento, não é isso? Isso. Pronto. O que isso evidencia? Em primeiro lugar, uma clara intenção por parte desse jornalista e do veículo que ele represente e tudo, né, de criminalizar as organizações que defendem os trabaladores. Isso daí é evidente. Os bandidos aproveitam mesmo para entrar nas manifestações, Amanda? Você vê assim, eles aproveitam aquele momento para entrar para depreciar a manifestação? Eu não sei se são bandidos. Existe sim infiltração, inclusive de policiais, né? A própria Polícia Militar do Rio Grande do Norte admitiu que tem infiltrados dentro do movimento, né? Mas que existem jovens, existem pessoas que fazem parte do movimento e que têm uma concepção diferente da nossa, que acham que essas ações isoladas, elas são fundamentais para que a gente tenha êxito em qualquer movimento. Certo? Então, acho que o jornalista, em primeiro lugar, ele deveria zelar até pelo seu próprio nome de jornalista e de pessoa que tenha o mínimo que esteja minimamente antenado com o cenário político atual que nós vivemos. Porque associar o PSTU aos black blocs é, no mínimo, uma ignorância. Por quê? Uma ignorância desse cenário atual que nós vivemos. Porque todo mundo sabe que os black blocs, que são muito mais influenciados pela filosofia, vamos dizer assim, ou pelo programa anarquista, certo? Eles repudiam todos os partidos políticos e não conseguem sequer fazer a distinção entre o PSTU e o PSDB. E o PSTU não entra, já tentou entrar num movimento, a senhora tentou entrar já num movimento que eles não permitiam? Existiam black blocs, eles não sai daqui, Amanda, não participa. A senhora já presenciou isso? Já participou com isso? A maior manifestação que teve aqui, foi a manifestação que reuniu mais de 20 mil pessoas, né? Aí eles... As bandeiras de todos os partidos foram rechaçadas e nós estávamos lá com a nossa bandeira, porque sempre estivemos, o PSTU é o partido das lutas e do socialismo, esse é o nosso slogan, certo? E em ato de 10, de 20, de 30, de 100, nós sempre estivemos com a nossa bandeira. De 200, de 500, de 1000, sempre estivemos com a nossa bandeira. E no ato de 20 mil, a gente estava também com a nossa bandeira, certo? Agora, eles não aceitaram. De lá para cá, inclusive,
fomos agredidos, né, fisicamente, repudiamos esse tipo de prática dentro do movimento, acreditamos que todas as diferenças elas devem ser esgotadas ou não esgotadas num debate e não a partir da agressão física, né? Mas a partir mesmo daquele episódio, muitas pessoas passaram a admirar o PSTU, certo? Inclusive pessoas que eram muito mais próximas aos Black Blocs, quiseram conhecer o nosso partido, estão fazendo uma experiência, se aproximando da gente, porque estão vendo que, de fato, a nossa defesa é uma defesa consequente dos trabalhadores, né? Então, sobre o jornalista, acho que eu deixaria aqui um recado, né? Em primeiro lugar, que quando você faz uma análise muito superficial sobre uma coisa tão complexa como essa que está desenhada no nosso país, esse cenário político que está desenhado no país, você coloca em xeque a sua credibilidade de jornalista e, sobretudo, de quem debate política, né? Porque é uma ignorância associar o PSTU aos Black Blocs, justamente por isso, porque os Black Blocs, eles rejeitam qualquer tipo de partido, qualquer tipo de organização. E nós, inclusive, fomos o único partido, eu não me lembro, mesmo o PSDB, que tem os vereadores que ficam lá agitando, oportunistas que levam as bandeiras, não se posicionaram sobre os Black Blocs. Nós tivemos uma posição muito clara em relação aos Black Blocs desde junho, certo? Nós defendemos todos aqueles que participam do movimento, somos contra a criminalização dos movimentos sociais, certo? Somos contra a criminalização dos movimentos sociais, mas nós também somos contrários e achamos erradas as ações isoladas que estão sendo praticadas pelos Black Blocs, porque isso está afastando as pessoas do movimento, está ajudando na criminalização do movimento, certo? E a última coisa é que é uma contradição, que em uma mesma opinião você atribua a um partido nanico, certo? Como foi classificado o nosso partido, que é um partido de fato pequeno, né? Você atribua a um partido nanico o poder de mover milhões de pessoas em manifestações como foram essas que aconteceram no Brasil, né? Quem dera que o PSTU tivesse esse poder. Se a gente tivesse esse poder, a revolução com certeza já teria acontecido. Ainda não chegamos lá, né? O poder que nós queremos, de fato, não é o poder institucional, não acreditamos que seja possível, que o PSTU chegue ao poder, chegue à presidência da República, ao governo municipal, ou como seja, via eleição, né? Queremos isso, queremos que as pessoas entendam que o poder está na mão delas, né? E onde elas estiverem se mobilizando, a gente vai estar lá. Só um número, de 0 a 10, quais as chances, só um número, quais as chances da senhora ser candidata em 2014? Eu sou ruim de quantificar as coisas, mas é uma possibilidade que nós ainda estamos discutindo no partido. Mas há uma possibilidade? 8? 9? Não. Não existe essa possibilidade tão alta assim. Tá bom, Amanda, eu queria agora que a senhora agradecesse a todos que estão assistindo a gente pela TV e pela internet. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, para você, Bruno, porque achei que foi uma conversa, né? Foi um bate-papo aqui muito, muito agradável, na verdade. Inclusive, aqui na internet a gente vai abrir esse espaço geral, né? Todo o programa na íntegra. Na TV a gente vai ficar com aquele espaço lá. Então, fique à vontade para dar o seu boa noite para quem está nos assistindo na televisão e na internet. Pois é, quero agradecer a todos que assistiram aqui o programa, né? Acho que foi importante o debate que foi feito e o recado que eu deixo para essas eleições, com todas essas articulações que estão sendo feitas, é isso. É que discute-se aí a questão dos nomes, o PMDB vai fechar com o PT ou vai fechar com o PSDB, fica ali no meio, como sempre, né? O importante não é essa questão dos nomes, é a questão de o que cada um defende. Então, que as pessoas estejam atentas, né, ao que cada um desses candidatos está defendendo, né? Estamos aqui fazendo a nossa discussão, como eu já disse, sobre o nome do professor Dário Barbosa, né? E quero agradecer e dizer a vocês que participem. Não deixem de participar, não. Acompanhem o que acontece na Câmara, acompanhem os projetos que são enviados pelo Executivo, porque a nossa vida depende disso, né? O posto de saúde, a escola, o feijão, a água, tudo depende disso. Então, muito obrigada pela atenção e estamos à disposição, sobretudo pelas redes sociais, é o canal mais fácil, né? No nossa página do Facebook, para qualquer dúvida, esclarecimento. Estamos à disposição também, Bruno, para qualquer... A trazer a senhora de volta para cá. Isso. A conversa durou muito, para você que está acompanhando na internet, já deve estar um pouquinho assim, poxa, durou muito, não foi o que passou na TV. Para você que está me assistindo, muito obrigado. A gente se encontra na próxima quinta-feira em horário novo, às 10 da noite, aqui na Rede TVRN. Não sai daí, um abraço forte para todos vocês e a gente se encontra. Até próxima quinta-feira.
Conversando com Bruno Zen. Oferecimento. Produtos Lucena. Loja da Fábrica. Candelária. 3207-8079. Monte com Segurança. Sua segurança é o nosso objetivo. 3643-3993. Real Publicidade e Serigrafia. 3218-4861. Online Forman. Moda masculina. Via Direta. Hiperprudente e Natal Norte Shopping. Pandas Burger. Sanduíches com sabores irresistíveis. Maria Lacerda. Fone 3208-7792. E Urne, a carteira oficial dos estudantes. Via Direta 3206-0496.